Eu vou só fazer a minha apresentação, Adriano, e depois eu deixo a apresentação formal do Gabriel, tá? Porque é mais ou menos assim que a gente tem feito. Tá, Então, primeiro eu queria te agradecer por aceitar o convite. Não é de hoje beleza. que eu respeito pelo seu trabalho. Acho que do dia que eu conheci quem fez a nós, eu fiquei curioso para saber mais do trabalho e saber mais do Aham. escritório. Logo em seguida, eu acabei conhecendo também o Stoltz, aí eu falei, não tem como, tem que ver quem é essa pessoa, e depois ver o restaurante aqui, É, aqui perto da maçonaria, tem um restaurante, né, italiano, que você também desenha para o escritório. é. Então, eu falei, não, acho que a gente precisa trazer, valorizar o pessoal da região também, mostrar que a gente tem gente muito boa. Então, desde então, eu Legal, fiquei legal. muito fascinado, assim, pelo modo que você consegue resolver as questões comerciais. Conheço um pouco menos das casas, mas as poucas que eu conheço já também acho muito bonito. Então, Uhum, eu acho que é um dos melhores uhum. escritórios que a gente tem aqui no interior. Então, eu queria te agradecer por aceitar o convite e dou as Opa, palavras agora para o Gabriel fazer a apresentação mais formal tua. Obrigado, meu querido. valeu. Obrigado, Diego. Boa noite a todos. Boa noite, Adriano. Vou falar um pouquinho sobre o Adriano, então, depois eu passo a palavra para ele que ele comece a palestra. Bom, Adriano é formado, né, na FAUSP em 2010, se formou em Arquitetura e Urbanismo. Depois ele também frequentou 2 semestres letivos na FAUP, na cidade de Porto, em Portugal, onde teve grande influência aí na sua produção. Ele colaborou em escritórios como BVY Arquitetos, OPS e VTEC, em projetos de estação de metrô, CPTM e terminais intermodais. A sua experiência na Concremat, no gerenciamento da obra da Hyundai em Piracicaba, que foi de 2010 a 2011, consolidou seu conhecimento em processos estruturais como o controle e a gestão de obras. E ele complementou a sua formação e especialização em desenvolvimento e aprovação de projetos de parcelamento do solo urbano, SECOV, em 2012. Em 2011 a 2015, ele comandou em sociedade com mais 3 arquitetos o escritório Ruta Arquitetura em São Paulo, capital. E, em 2015, a palestra que ele vai falar para a gente sobre o Vertentes Arquitetura, ele fundou esse escritório onde tem enfoque aí um atendimento personalizado em cada necessidade do cliente e também em diferentes escalas da construção. Então, eu passo a palavra aí para o Adriano para que ele consiga iniciar a sua palestra. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Fico muito contente pelo convite e pelo reconhecimento aí do Diego, Gabriel também. Fiquei bastante honrado. Eu vou começar aqui a apresentação. Deixa eu dividir a tela. Vocês estão... Vou começar aqui a apresentação. Estão olhando a tela, né? Isso, tudo certinho. Tudo Beleza. certo, Adriano. Eu não sou muito experiente no EAD. Tenho feito algumas reuniões via call, mas eu ainda estou meio que entendendo aqui. Bom, eu vou contar um pouquinho assim dos trabalhos mais no enfoque comercial, até como o Diego falou, porque são cases assim até mais curiosos. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode conversar sobre cada projeto. Cada um é uma historinha à parte, né? Então, embora eu tenha feito casas, tem também essa área de atuação, os comerciais são trabalhos que a gente consegue exercer com mais liberdade a parte de criatividade artística, algumas soluções de projeto um pouco mais diferenciadas, é nesse tipo de escopo que a gente consegue atuar melhor. Aí, esse é o Álvaro, né? Não sei se todos conhecem, o que o Diego comentou, que fica ali no centro. Hoje ele não é mais Álvaro, ele virou Sal e Grill, mas por sorte eles mantiveram o contexto do projeto, eles não fizeram grandes alterações. Então, começo com essa foto que eu acho muito bonita, assim, um trabalho que a gente fez com bastante carinho, essa foto finalizada dele. Aqui é uma pequena descrição da minha trajetória. Até o Gabriel já passou bem assim todo o texto. Eu me formei na FAO. Logo que eu me formei, eu trabalhei com gerenciamento de obra. Foi na época que a Hyundai construiu a fábrica aqui em Piracicaba. E aí surgiu uma vaga, assim, uma vaga que nem era de arquiteto, era de engenheiro.
e encarei porque o salário era muito bom. Um salário que pagava melhor do que um arquiteto recém-formado. Depois eu fui entender por quê. A pressão do trabalho, trabalhar com o pessoal da Hyundai, eram os coreanos que vinham, foi bem pesado, assim. Mas como eu era novo também, eu tirei de letra, porque eu não encanava muito, porque eles têm uma prática de trabalho um pouco mais pesada que uma questão cultural, né? Então, eles levam muito mais a sério a coisa. Então, por pouca coisa, você leva umas broncas feias. Mas foi muito interessante esse primeiro momento, esse primeiro trabalho na Concremat para entender como que funciona o universo de obra, de gerenciamento, e também entender que não era meu ramo. Então foi assim, foi um negócio assim bom. Tem o mundo da obra, o mundo do gerenciamento, das grandes empresas, mas eu sempre gostei assim na faculdade, na FAO, dos trabalhos de projeto mesmo. Então, era onde o meu olho brilhava, no Porto. Eu também fiz ali a disciplina de projeto, gostava de ver os projetos contemporâneos da Europa. Então, era aquilo que falei, pô, isso aqui que é o meu lance. Então, quando eu saí da Hyundai, aí eu montei com mais 3 colegas da FAO, um escritório que chamava Ruta, que era Rota, né, em espanhol. E foi uma experiência muito interessante, assim, é o que eu recomendo. Eu acho que vocês estão numa fase também, muita gente já pensando em se formar, em o que vão fazer da vida. E, de repente, se tiver afinidade com o pessoal, você tem um outro colega que vocês projetam bem, é uma coisa que é bacana para exercer, assim, o início de trabalho, porque aí você tem uma rede de suporte um pouco maior, né? Porque quando eu abri a Ruta, não tinha trabalho nenhum, a gente simplesmente um olhou para a cara do outro e falou, e agora? O que nós vamos fazer? Aí tinha um colega que tinha um contato, que conhecia uma pessoa, conhecia outra pessoa, que trabalhava numa empresa que estava pegando as obras ali era a época do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, tinha muita obra rolando na área de infraestrutura, em 2011, 2012. Então, chovia trabalho para arquiteto nessa parte de terceirização. Então, foi uma época que a gente praticamente não prospectou serviço de particular. Quando pingava, a gente fazia, mas o principal do escritório era fazer os projetos terceirizados de infraestrutura. E foi muito importante, assim, para aprender a desenhar um desenho técnico, assim, porque é um rigor que esses projetos pedem. Se fazer um projeto de um terminal, é uma coisa muito mais complexa do que você fazer um lavabo, vamos pensar assim. E uma coisa assim que eu sinto falta, eu tenho só elogios para fazer da FAO, mas eu acho que a FAO, assim como outras faculdades, elas têm um déficit de formação na parte de desenho executivo. Falta fundamentos. Eu mesmo me formei muito faixa branca, né? Então, o primeiro desenho que a gente entregou era para uma empresa lá de São Paulo, e, nossa, a mulher quase demitiu a gente. Assim. Falou assim, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Porque viu muito erro. A gente não tinha fundamento de desenho técnico. E a gente foi pegando. Entregou o primeiro trabalho, o segundo. Então, quando chegou assim, o terceiro, que já era na época a gente estava fazendo metrô de Salvador. Então, eles davam o projeto básico e a gente fazia os executivos. Aí a coisa já rolou macio e a gente conseguiu, daí, a partir de um projeto básico, desenvolver, na época, 35 pranchas. Isso foi muito interessante para me formar em termos de desenho técnico e o modo como a gente transmite para o papel uma ideia na cabeça. Eu acho que eu sinto que era a grande dificuldade. Eu acho que hoje dos alunos, eu tenho também aqui pessoal que trabalha comigo, estagiário, arquitetos júnior, que assim, tem uma ideia muito boa, mas na hora de pôr no papel falta recursos de desenho mesmo, conhecimento técnico. Mas isso é normal, né? São coisas que a gente vai adquirindo. Eu acho que esses primeiros momentos de formato são muito importantes para a gente consolidar. Depois veio 2014, 2015, nós tivemos uma crise econômica muito grande no Brasil, e esses trabalhos todos acabaram, né? Foi uma época meio complicada. E foi aí o momento da minha vida de pensar assim, o que eu queria fazer. Como eu sou de Piracicaba, eu estava morando em São Paulo há muito tempo, e eu vi aqui em Piracicaba, assim como Limeira, as cidades do interior, tem muita oferta de terreno. As pessoas constroem mais aqui, né?
terreno é talvez mais barato, em São Paulo. Então, eu pensei assim, é legal fazer reforma, é legal fazer terceirizado, mas existe um nicho de atuação a ser destacado no interior, que é essa parte de obra mesmo, né? Então, foi aí que eu decidi voltar para minha cidade e abrir a Vertentes. E surgiu com um projeto de uma casa. Eu vou até passar ela aqui. Aqui é uma apresentaçãozinha bem rápida, né, do escritório, enfim. Meio que o nome veio por causa do Rio, Piracicaba. E a gente trabalha nessas duas frentes, principalmente parte residencial e o comercial. Aqui alguns projetos residenciais, que já é da Vertentes para cá. Desses aqui, 2 são em Limeira, são esses 2 aqui. Esse aqui é em Piracicaba. Aqui mais alguns projetos de casa. Essa casa aqui, que foi o motor da minha vinda para o interior. Ela era um colega meu. Eu vou contar umas historinhas, porque eu acho legal para contextualizar, eu acho muito interessante. É uma coisa que, quando sai o projeto publicado, hoje não tem como falar, né? Essa aqui é um colega que estudou comigo no colégio aqui, desde a 2ª série, né? E aí ele é médico, e aí ele me chamou. Falou, pô, você não quer fazer minha casa? E na época eu estava naquela coisa, o que eu faço? Fico em São Paulo, fico atrás terceirizado. E São Paulo tem uma concorrência muito grande também, né? O nível de cobrança é muito maior. Estava achando a coisa meio pesada lá, né? Falei, puta, eu tô a fim de construir com leveza, sabe? E aí surgiu essa casa. Por felicidade, ela saiu bem bonita, assim, fiz uma coisa clean. Você vê que o terreno, vocês podem ver que o terreno é aquele típico terreno de condomínio, que ele é mais estreitinho, então a gente tem que seguir a lei, mas mesmo assim eu consegui uma volumetria que chamou atenção. Então esse foi o primeiro projeto que eu falei, pô, eu acho que rola. Depois tem aqui algumas coisas de comercial, não só também restaurante, mas tem também empresas, né? A Socialtriz é de Limeira, essa é a Nós de Piracicaba, aqui é a Stout, né? Aqui alguma coisa também que eu tenho feito na área hospitalar, eu só estou colocando aqui porque meio que ela não se adequa nem no perfil residencial nem comercial, mas é uma coisa à parte que eu estou gostando de fazer, embora tenha dê muito mais trabalho, né, em termos de conhecimento de normas, essas coisas. Aqui é interessante, essa tabelinha é minha, né? Não é uma regra, mas assim, é como eu enxergo tanto trabalhar essa dualidade entre residência e comércio. Por exemplo, quando a gente pega residencial, o ano passado, quando veio a pandemia, toda a parte comercial congelou. Eu mesmo no escritório aqui passei um tempo hibernando, até foi bom para rever algumas coisas. E aí começou a surgir mais residência. Ano passado foi basicamente residencial. Depois de um ano que eu tinha feito muito mais comercial, né? O residencial, o que eu acho dele? Assim, é muito interessante do ponto de vista da nobreza, eu acho, da profissão. Eu acho a coisa mais nobre do mundo se fazer a casa, né? Projetar a casa que a pessoa vai morar. É uma coisa com uma responsabilidade que não tem limite, né? Porém, a gente tem, assim, pelo menos eu, como o meu senso ético, a parte de liberdade artística eu vou até certo ponto. Porque eu também não acho justo que o cliente não possa também dar uns pitacos na casa dele. Então, eu tenho ali um certo diálogo, mas chega um ponto que eu, às vezes, perco umas batalhas, porque eu entendo que é a casa da pessoa, né? Então, essa parte de liberdade artística, ela é mais tolhida quando a gente faz casa. Tem uma questão também que ela não tem tanta urgência. Eu tenho projetos residenciais, eu terminei o projeto, recebi, deu 3 anos depois, o cliente me chamou falou que ia começar a obra. E aí, por mais que eu já tenha entregue o projeto, são uma série de coisas que você já nem lembra, você tem que ficar resolvendo. Então, não existe uma urgência, às vezes vai no timing do casal, da família, né? Existe um detalhe, assim, isso não é uma regra, tá? Mas, assim, eu enxergo uma energia diferente em casa, porque, assim, é um gasto particular. Não que a pessoa não valorize o projeto, mas aquilo acaba entrando como um gasto a mais naquela planilha final, né? Então, é um pouco diferente essa energia. Uma coisa que vocês vão ver, assim, que
vocês tiverem a oportunidade de projetar uma casa, é isso. A partir do momento que vocês terminam ela, vocês dão tchau para ela. Você só vê ela em foto. Ao menos que você fique muito, muito amigo do cliente, mas assim, é uma coisa rara, porque é um pouco desgastante o processo. Então, eu graças a Deus, não tive nenhum cliente residencial que virou meu inimigo. Existe isso também, de brigar, tal. Comigo eu sempre vou levando na boa, mas chega no final, é uma canseira, né? Então, a gente meio que se despede dela, né? Na hora de tirar foto. Geralmente eu faço as fotos, né, com fotógrafo. Quando termina, acabou. E muitas delas, a maioria são em condomínio. O condomínio tem todas aquelas restrições de segurança, você não entra. Então, tem essa questão. E questão de urgência, de problemas é um pouquinho menor. Isso é uma vantagem em relação ao comercial, porque a casa tem um timing diferente. A pessoa geralmente está morando em outro lugar, não tem tanta pressa. O comercial, ele já tem umas outras características. Por exemplo, a liberdade artística, ela é muito maior, pelo menos no meu caso, em todos os projetos comerciais que eu peguei, a gente consegue, buscando uma identidade da casa, do estabelecimento, trabalhar desenhos autorais que vão de acordo com essa identidade. Aí, nesse momento que a gente pode pegar a folha em branco e falar, pô, é aqui, vamos nessa linha. E se o cliente compra a ideia, é uma beleza. Do conceito até o final, vocês vão olhar aqui depois dos cases, como é legal de ver como o 3D vira verdade sem nenhum tipo de interferência. E no projeto residencial, às vezes acontece do aquele projeto ser um conceito, o cliente vai ajustando alguma coisa, vai entrando parâmetros de custo, isso e aquilo, quando vê aquele conceito vira uma coisa diferente, né? Tem até um meme, né, rola, eu vi no Instagram esse dia que era uma casa, o conceito do arquiteto é um cubo, né? Depois, a primeira reunião ele ganha um telhadinho, a terceira ganha um detalhinho, depois com a obra pronta vira um castelinho. Então, não que isso aconteça, mas é uma maneira de exemplificar o que às vezes acontece muito aqui, porque são muitos os parâmetros, muito gosto particular, né? Então, você pode gostar de um conceito mais clean, um projeto que você viu lá na Alemanha, que tem não sei o quê, e às vezes o cliente está com outra expectativa, né? Ele foi na casa do cunhado e achou uma janela diferente, ele quer aquilo. Então, você não consegue provar para ele, ainda mais porque, via de regra, as coisas que a gente projeta, infelizmente, tendem a ser mais caras, né? É por exemplo, uma janela minimalista, você vai ver a linha lá da esquadria, ela é o dobro do preço. Então, tem essa questão. Voltando aqui ao comercial, essa parte aqui é interessante. O cliente tem uma energia um pouco mais de fazer acontecer no projeto comercial, porque ele vê aquilo como um retorno. A casa não acontece isso, a menos que a pessoa faça para vender. Mas aí já não coloco nessa seara aqui, de casa à venda, já é incorporação. Mas a casa, por mais que a pessoa gaste, ela vai usufruir e tal, mas não é um retorno. O comercial não, um projeto bem feito, ele atrai cliente, ele faz a pessoa ficar bem lá dentro, ele faz o cliente gastar mais, ele faz você prosperar. Então, é interessante, quando a gente fecha um trabalho e fica legal, a gente vê o retorno financeiro, aí o cliente vê dinheiro, né? Então, é outra coisa, ele fica mais feliz, né? Tem a parte também de visita, né? Ela é completamente diferente da residência. Normalmente são projetos mais abertos, e aí a gente consegue visitar, a gente consegue ir lá, de um restaurante, você vai lá com a tua mulher, vai com o teu parceiro, você vai com teus amigos, conhece o dono, né? É uma coisa gostosa, né? E enquanto passa na cidade, toma um cafezinho. Isso para um arquiteto é gostoso, você senta, às vezes, fica vendo o espaço que você desenhou sendo usufruído, né? Então, aquela ideia que sai da cabeça, que é a escala humana, de repente você vê pessoas reais ali, sentando na mesa que você bolou. Então, isso é diferente, né? Na casa você não tem como fazer isso, você vai ficar mandando lá, pô, manda uma foto aqui, vocês usam na sala. Então, é bem diferente uma questão da outra. E o que eu acho de negativo do comércio é justamente porque existe geralmente uma condição de um financiamento, a pessoa precisa abrir, ela alugou o imóvel,
precisa abrir em 3 meses porque já está vencendo a carência. Então, assim, o nível de cobrança do cliente tende a ser maior nos projetos comerciais. Então, aquele problema precisa ser resolvido no dia. Então, às vezes, projeto residencial, às vezes vai um probleminha ali, eu tento encaixar na minha agenda. Eu falo, não, esse detalhe eu faço, mas com umas outras entregas, a gente tenta ir levando. Agora, o comercial, quando dá algum pepino ou uma necessidade de um desenho, normalmente é para ontem. Então, é a única, talvez, ponto negativo, né? Então, hoje, eu vou apresentar, assim, para conseguir falar melhor de cada trabalho, eu selecionei 4 projetos. Assim, existem vários, né? Uma série de projetos, diferentes classes em outras cidades, mas eu preferi pegar 4 que daí dá para detalhar melhor, sendo que desses 4 projetos, 3 são em Limeira. E aí é legal também, de repente, se vocês querem conhecer, se já não conhecem, vão lá, aí olham com outros olhos, né? E são espaços também, os 3 estão abertos, eles não foram descaracterizados, então eu optei por pegar também os projetos de Limeira, e são 3 projetos que eu gosto muito também. Então, então é isso. Eu vou começar pelo projeto da Nós. Eu acredito que muita gente deva conhecer. Eles fazem um trabalho excelente. Foi uma felicidade fazer o projeto para o Renan e para a Rafaela, porque eles são muito talentosos no que fazem, assim, né? Então, foi uma sorte. A Nós, ela entrou na minha vida profissional um pouco depois daquela casa. Então, eu fiz aquela casa, mudei meu escritório para Piracicaba e agora? Eu fiquei esperando projeto, fiquei pegando umas coisinhas aqui e ali, fazendo projeto por cunhado, uma coisa ou outra. E aí surgiu um contato da cliente, acho que foi pelo Facebook, inclusive, vendo o portfólio, porque eles queriam abrir, na verdade, em Piracicaba. E eles me buscaram em Piracicaba, a gente fez uma reunião de briefing, rolou super legal. Eu senti que eles queriam alguém com ideias mais arejadas, né? Fazer coisas diferentes. Então, a gente fechou de fazer um projeto em Piracicaba. O imóvel não deu certo, deu um problema na papelada. E aí, por conta disso, eles tentaram outra coisa em Piracicaba, também não deu certo. Aí eles falaram, vão abrir em Limeira. Eles são de Limeira, né? E aí eles perguntaram se eu toparia fazer em Limeira. Eu já conhecia Limeira, assim, já simpatizava com a cidade também. Eu falei, não, para mim é ótimo, abro outro campo, né? E foi interessante, assim, de fazer. Vamos passando, assim, o contexto geral desse trabalho, só para dar as características do briefing, né, que eu tive quando eu peguei esse trabalho. Eles não tinham nenhum negócio ainda aberto, a nossa foi criada naquele momento, não tinha um nome, né? Enfim, precisava ser um espaço que chamasse atenção, porque é um ponto novo, então não podia ser mais do mesmo. Então, por isso eles buscavam uma diferenciação. Eles não tinham terreno próprio, na ocasião, eles não buscavam terreno próprio, e também não tinham lá muito valor assim, para investimento. Lógico que um pouco o cliente sempre tem que ter, não dá para fazer com zero, né? Esse aqui eu já contei um pouquinho, de Piracicaba. Os desafios que eu encontrei de início foi achar um imóvel. Então, eles me chamaram desde o início, deu errado o aluguel, a gente ficou prospectando lugares. Um instantinho aqui que eu tô. Teria que prever uma reforma com esse custo baixo, né, e uma execução racionalizada que também não demorasse muito, porque eles precisavam abrir. Cada mês que você não abre o negócio é um mês que você perde de faturamento. Então, foi esse o desafio. Criar uma fachada marcante, isso vai no encontro aqui lá do primeiro, do contexto, né? De criar um negócio novo, diferenciado. E também eles precisavam, além dessa parte de atendimento e fachada, fazer um espaço para produção. Então, não é só serviço, tem que criar uma cozinha, tem que criar um depósito, tem que criar uma série de serviços.
para poder fazer com que o funcionamento da padaria seja otimizado, né? No fim, a gente buscou alguns imóveis, mas eles falaram, vamos fazer, então, na casa dos nossos pais. Então, esse aqui era nós, né? Eu estou vendo a nós, bem curioso. Interessante que eu mesmo já não lembrava, mas foi legal montar essa apresentação para resgatar essas memórias, né, do projeto. Então, foi isso. Depois de tentar 3 imóveis, ele falou, a gente pensou, vamos gastar dinheiro no imóvel alugado, a gente vai valorizar, acaba que valoriza o imóvel de outra pessoa. Eles pagaram o aluguel para os pais deles, e a casa foi essa. Então, vocês veem assim, até a pessoa pergunta, mas por que a nós é no bairro de São Cristóvão, né? Com um bairro residencial, e não seria talvez o bairro mais hype de Limeira, um lugar de muita circulação. Então, foi essa questão, onde eles moravam, um bairro de classe média, né? Uma casa mais típica de classe média. Aqui umas fotos, né? Eu estou colocando a cargo de curiosidade, para vocês verem o que eu peguei. Então, a gente tinha uma expectativa que era criar uma coisa meio Nova York, depois eu vou passar as referências, né? Uma coisa urbana, super moderna, e a gente tinha que fazer isso numa casa, né? Quer dizer, com um tipo de decoração mais anos 90, uma sanca, um abrigo. Então foi nessa linha. Essa aqui é a planta da casa. Então, vocês veem uma típica casa assim de bairro de classe média, né? A gente tem aqui 2 quartos, tem uma sala que liga com a cozinha, um terreno grande, isso era bom. Então, isso contou a favor também, porque se terminasse aqui o terreno, a gente ia ter grandes problemas, né? E pesou o fato também de que, assim, tudo que fosse gasto seria uma valorização do imóvel que era a própria família. Então, também acredito que a gente gastou um pouquinho a mais do que o teto inicialmente estabelecido para comércio, para aluguel, mas valeu a pena. Da casa, o que a gente diagnosticou? Não tinha vaga, espaço para vaga para carro. E tampouco a fachada era algo que dá para aproveitar, né? Só não tem muito o que fazer aqui, é uma casa, né? Não tem como fazer isso aqui virar uma padaria, muito menos na expectativa que a gente tinha. Então, a gente estabeleceu o projeto rasgar ela. Falou, isso aqui para frente, vamos demolir. Com a demolição, a gente mata 2 coelhos, né, numa cajadada só, que é o quê? Cria espaço para vaga e, ao mesmo tempo, cria uma chance de criar uma fachada. Foi aí que surgiu a planta, né? E lá interna são algumas adaptações, né? Então, por exemplo, aqui a gente integrou, o salão da nós hoje é aqui, a cozinha manteve o papel de cozinha, então isso é interessante, os pontos de gás, algum ponto hidráulico a gente, de uma certa forma, reaproveitou. A suíte dos donos da casa virou fornaria, então é lógico, essa parte passou por uma revolução, porque tem que fazer uma infraestrutura, né, diferenciada quando se trata de espaço de cozinha, gás, exaustão, elétrica, trifásica. Então, isso tudo foi previsto. Tivemos um bom projeto elétrico também, né? Porque só arquiteto não faz milagre, a gente sempre precisa de ter bons parceiros. E assim se deu o projeto. Essa aqui é uma planta de nível de apresentação inicial para o cliente, quando eu mostro as diretrizes gerais. Então, já inclui muito do que foi o projeto, né? A rampa, as vagas, um espaço aqui mais ligado ao público, acesso, banco, bicicletário. Aqui são plantas técnicas, né, de execução. Depois eu vou deixar meu contato, se algum aluno quiser depois pegar essas plantas para estudar e ter um conhecimento maior, eu vou deixar disponibilizado. Eu ia fazer isso hoje, mas não deu tempo. Então, essas plantas técnicas aqui, depois eu posso passar em DWG, aí para quem quiser. Aqui é uma planta de demolição. A gente tem aqui o telhado sendo retirado. Aqui é toda a área de piso também sendo retirada. A obra, né, acontecendo. Então, isso é interessante também para ilustrar as fases. Então, a gente aqui tirou o telhado, um pouco antes de demolir essa parede. Aqui já está aquela meleca toda de obra, né? Que é aquele meio termo que a coisa não parece nem o final, mas também já não parece o começo. Então,
já foi tirada a parede, a gente já recuou ela, integrou a cozinha com a sala, e a cozinha está começando a passar pelo processo de transformação em produção. Aqui já é a fachada, então, como eu comentei, quando demoliu, a gente teve a oportunidade, de qualquer maneira, é precisar de uma parede, quando você demole. Então, nessa parede, eu já criei uma volumetria já marcante, né? Depois eu vou mostrar de onde surgiu essa inclinação aqui, qual foi a inspiração minha. E aí, sim, fazendo a fachada, a gente pode tratar ela como um elemento chave do projeto, né? Como a gente não tem fachada lateral, porque o terreno ele é todo lacrado, né? O terreno urbano, a fachada vai ser o negócio que chance, né? E vai ser o cartão de visitas para o cliente e, de certa forma, pensando também na possibilidade de portfólio, eu já imaginei, olha, aqui é um projeto que eu vou fazer o que eu gosto. Toda a minha experiência, tudo que eu acho que é bacana na área da construção, em termos de referência de projeto, eu trabalhei aqui. Então, assim, eu gosto muito de tijolo, eu acho que isso tem um pé no nossa cultura aqui do interior de São Paulo. Infelizmente, perdeu um pouquinho, né? A gente tem as casas mais antigas, ó, só para exemplificar essa casinha aqui do lado, né? Ela tem esses tijolinhos. Se a gente olhar com atenção, muitas casas de bairro têm tijolinho. Quando tinha fachada, né? Hoje as casas só muro. Muro, infelizmente, está assim. Mas a gente tem muito disso. Eu poderia resgatar, foi um tempo assim mais bacaninha assim para a cidade, né? A questão do tijolo, eu acho que ela também dá um toque mais de calor, né? E trabalhei o concreto. Aí ele vem como uma estrutura, então ele também dá o suporte aqui de vão, né? Para poder suportar também essa enorme janela, esse rasgo. E aí a gente deixou ele aparente. E contamos com uma ótima equipe de obra aqui, o Moisés. Não sei se ele está aqui. Não, aqui está só os ajudantes dele, mas um rapaz muito, muito, muito dedicado, assim, sabe? De pegar a planta. E aqui já ela tomando forma, né? Em concreto. Esse vazadinho aqui é um lance que eu vi um dia numa casa de fazenda. Também vem do vernáculo, a cultura vernacular, né? Paulista. E você fazer muito com pouco. Quer dizer, o próprio tijolo ali que a gente faz, você cria um cobogó, um elemento vazado, isso dá uma noção aqui de continuidade, né? E, ao mesmo tempo, o concreto faz esse eixo aqui. Aqui é uma foto da obra, eu que tirei no celular, no dia que ficou pronto. Então, e aqui já uma foto já finalizado o prédio, né? Aqui eu vou falar um pouco, questão de referência, isso é uma coisa muito interessante, até como prática profissional. Questão de diálogo, né? Talvez na faculdade a gente não tenha tanto isso, porque existe uma premissa que é dada pelo professor e a gente desenvolve a partir dessa premissa o trabalho. E até porque não tem como simular isso, né? Mas talvez seria o certo, porque quando a gente tem um trabalho real, existe além da premissa a psicologia do cliente, né? A cabeça dele, as ideias dele. Então, uma coisa que eu fui aprendendo logo cedo é assim, eu sou arquiteto, eu tenho minhas ideias, eu tenho lá meu Pinterest com um monte de coisa, mas o cliente também tem as ideias dele, né? Então, muitas vezes esse processo é traumático se você não ouve ele. Então, assim, de início, o que eu faço? Eu pego as minhas referências, mas eu abro para o cliente também. Se o cliente não usa Pinterest, eu apresento. Eu falo, ó, tá aqui, esse aqui é o caminho da luz, e peço para ele buscar coisas que ele quer, porque eu vou trabalhando o diálogo, né? Então, só para exemplificar, agora que vocês conhecem o projeto, essas são as referências enviadas pelo pessoal da NOS, pelos irmãos, pelo Rafael e pelo Renan. Então, assim, eu tive uma sorte que eles já tinham um gosto bem interessante, né? Não foi algo que eu tive que lapidar e falar, olha, vai rolar, tal, mas já veio uma coisa que eu falei, pô, isso aqui dá negócio, isso aqui é bem como eu gosto, né? Parece as coisas um pouco de São Paulo, um pouco do exterior, né? Eu acho que isso não tem muito no interior, pelo menos na época que eles fizeram a nós, eles foram os pioneiros, né, de trazer essa coisa da padaria, mas com contexto mais urbano, contexto de café.
Então, a partir disso aqui, eu já fui entendendo um pouco o que eles queriam, né? Então, aqui um pouco do que eu contei agora, né? A importância das referências, que é isso, é criar esse diálogo, essa convergência de ideias, né? Visuais, isso que é importante. Tem uma importância muito grande que é também trazer o cliente para o processo, isso é muito bom, ele se sente valorizado, ele se sente ouvido. Então, não basta fazer um puta projeto que, meu Deus do céu, vai ser publicado, se aquilo não representa a ideia do cliente. Então, é isso que eu procurei entender desde o início. Eu tinha alguma experiência de ver alguns arquitetos que trabalham um pouco diferente, e aí também é o jeito de cada um, também eu respeito, não vou dizer o que é melhor nem pior, mas existe um meio também de trabalhar que é você pega a premissa, faz o trabalho, entrega ele pronto, ponto, é aquilo. Se o cliente quiser mudar, aí tem que cobrar uma revisão, é diferente. Respeito também e acredito que a vida desse arquiteto é um pouco mais fácil, porque você simplesmente trabalha dentro da sua ideia, do seu conceito. Normalmente, os arquitetos mais, vamos dizer assim, um mercado um pouco mais alto, né? Não vou citar assim, nomes, mas tem esses caras muito, muito top, assim, e eles normalmente trabalham dessa forma, né? O cara está num nível que ele faz o que ele quer. Mas eu, assim, até como uma prática minha, eu gosto de conversar com as pessoas, sou um cara que gosta de entender o mundo de cada um. Por mais que isso seja exaustivo, algumas horas, me dá um caminho tranquilo para o desenvolvimento do trabalho, né? Então, é nesse ponto que eu pego essa troca de referência com o cliente inicial, sem fazer planta nenhuma. A primeira coisa é isso. Você pegar a minha proposta de trabalho, a primeira etapa é essa psicologia, essa mood board, vamos sentar, vamos trocar uma ideia, vamos num lugar. E isso também é importante porque o cliente já vai tendo uma pista do que vai ser o trabalho. Então, é lógico que isso foi uma coisa que a gente vai aprimorando. O primeiro projeto que eu entreguei, particular, eu não tinha muito esse sistema, então, assim, eu simplesmente peguei uma ideia que eu achava que o cliente ia gostar, era uma reforma de um apartamento de uma colega, uma conhecida da minha esposa, e foi muito complicado quando eu apresentei e eles odiaram, assim. Foi um negócio esquisito, eu não consegui reverter, a reunião foi por água abaixo. Depois eu fui trabalhando algumas revisões, mas o projeto nunca se encaixou. Então, são coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai daí falando, opa, eu acho que eu tenho que mudar. Eu acho que antes de eu tomar uma ideia, a gente precisa antes entender o que você está querendo, né? Então, ela tem essa função legal de trabalhar esse diálogo, né? Aqui são as referências que eu enviei. Então, foi interessante que já estava muito próximo, né, do que o cliente queria. Não precisou muita coisa ali, em termos de parar, de trabalhar um caminho comum, porque a conversa já foi muito franca, né? Então, mandei as coisas assim do projeto mais urbano, uma coisa um pouco mais escura, né? De você não só comprar o pão, mas eventualmente você sentar lá, tomar um cafezinho, ligar o computador. Trouxe um quê de uma fachada com uma volumetria um pouco diferente. Não sabia exatamente o que ia virar, mas eu sabia que eu queria alguma coisa que não fosse um quadradinho. E aqui alguns pontos mais de objeto, que a referência ela pode trabalhar tanto como uma ideia geral, uma noção de conceito, tipo essa atmosfera, como você pode pegar também uma coisinha e falar, eu quero essa coisinha. E funciona, a gente não inventa as coisas, né? O arquiteto, depois do modernismo ainda, é muito difícil você falar, porra, eu vou inventar um estilo, não tem como. Então, o que a gente tem que pegar é pensar as coisas e trabalhar dentro de um contexto coerente. Então, por exemplo, isso aqui, um bicicletário, nada impede você pegar com o serralheiro e fazer exatamente isso. Dentro do contexto do seu trabalho, você pode trabalhar, e não tem problema nenhum você pegar uma referência e copiá-la. Eu acho que não vejo essa questão. Então, aqui vocês vão pegar algo que é a nós, né? Da bicicletaria. Aqui, acho que foi a questão das prateleiras, um pouco da ideia do balcão. Do balcão tem um elemento como um elemento de núcleo, né? Da parte interna. E aqui o teto preto com uma pintura em cobre, né?
Falei, pô, isso aqui tá uma combinação legal que eu acho que em determinado momento vai funcionar no projeto. Aqui veio, veio a inspiração. Você vê que às vezes a inspiração ela pode vir de um livro de um puta arquiteto, né? Você pode olhar ali, arquitetura japonesa, Tadao Ando, você pode pegar ali os arquitetos portugueses, buscar uma referência também, né? Gosto muito do Eduardo Souto de Moura, do Cisa. Mas como também você pode estar passando na rua e olhar um negócio e falar, porra, olha que legal isso aqui, né? Então, nem eu lembrava que tinha isso, mas foi a inspiração da nossa foi esse conjuntinho, ficar lá perto. São bons exemplos de arquitetura que ainda perduram na cidade, né? Então, eu gostei muito desse conjuntinho, possivelmente eram casas, ela fica ali, acho que Vila Cláudia, se não me engano, perto ali da Vila São Cristóvão. Isso do lado do zoológico. Oi? É do lado do zoológico. Então, Maria Tereza, isso. Se eu mostrar isso, sei lá, para minha mãe, ela vai olhar essas casas e falar, o que tem demais isso aí, né? Uma casinha, mas, pô, eu acho tão legal essas coisas, né? De um tempo que se construiu diferente, né? Você pensar que isso eram casas, né? E você não tinha muro, você tinha um contexto de inserção disso na quadra, hoje é impossível, né? Você tem um negócio desse, a não ser que seja em condomínio. Então, por sorte, isso aqui não está descaracterizado. Eu bati o olho nisso e falei, porra, isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal e trouxe isso aqui para a fachada. Um dia eu testei, funcionou. Então, tudo tem uma origem, né? Você vê, isso aqui surgiu um pouco disso aqui e tal, trazer essa curiosidade, né? Sabe, alguém vai passar, olhar e falar, nossa, tem uma coisa que é diferente ali. E isso é saudável, né, para cidades, né? A gente está com um momento hoje que, sei lá, as cidades elas se fecham em muros, você tem muito condomínio e pouca novidade em termos de construção. A não ser que seja comercial, né? Infelizmente, casa hoje em dia é um negócio, quem constrói fora de condomínio já fecha tudo. Um condomínio é uma coisa estéril, né, em termos urbanos, mas você tem ainda algumas poucas coisas que sobram, né? Então, eu procuro ter esse olhar atento, né? E eu acho que como arquiteto, a gente precisa estar com um radarzinho, que assim, as nossas cidades têm coisas bacanas de olhar, né? Aqui as fotos da obra, né? Então, quando termina e a obra fica top, eu falo, pô, essa obra tá legal. Eu sempre pago, geralmente, do meu bolso, enfim, o caixa do escritório, os fotógrafos, que é uma coisa que ele consegue traduzir, transmitir o que é a ideia do projeto, né? Você vai lá com uma câmera, um celular, você não pega. Então, isso é uma coisa que, como profissional, apesar de ser um gasto, na verdade, é um investimento. Eu entendo como investimento. Isso quando o projeto é bom, né? Então, a princípio é um gasto, mas é um negócio depois da publicação, né? Esse projeto saiu no ArcDaily, então foi o primeiro projeto meu, assim, eu mandei lá pro pessoal, eles aprovaram, então foi uma alegria imensa, assim, né? De ver logo o primeiro projeto comercial sair no ArcDaily. E... falando aqui um pouco de gentileza urbana, né? Um pouco nesse contexto que eu estava falando dos projetos urbanos, né? Que hoje acho que as cidades carecem um pouco disso, né? Então, quando a gente faz um projeto comercial, o comercial ele tem esse caráter mais público. Então, sem muita loucura, né? Sem muito idealismo barato também, lógico. Vou falar aqui também que tem que ser uma coisa revolucionária, mas é o gesto, né? É o pouquinho que a gente põe ali, né? Eu acho que faz uma boa diferença e depois é uma coisa que o cliente sente que agrega valor. Então, você fazer um negócio assim, tipo, uma discussão que eu sempre tenho com cliente comercial é a questão do muro. Mas vão entrar, mas vai ficar mendigo e não sei o quê. É lógico que é uma preocupação genuína. A gente mora num país desigual, né? Enfim, então também tem que ser levado isso em consideração, mas existem maneiras e maneiras, né? O comercial ele tende a ser talvez menos atraente para assalto, assim, né? Essas coisas. Então, principalmente fechado, assim. Então a gente tenta sempre conversar, falar, não, mas você não precisa fazer um muro aqui, sabe? Você tem um ganho da fachada, você pode trabalhar um sistema de segurança, você pode trabalhar um vidro blindex. Então, existem meios de contornar a situação e não deixar que o projeto vire um negócio esquisito. Então, essa questão de integrar com a fachada, né?
eu acho um ganho muito, muito interessante, assim, para a cidade, né? Você, com o mesmo material da calçada, você avança, então você aumenta assim, a área pública, né? Mas seja da padaria, um espaço assim, depende se você... Aqui nunca funcionou direito, mas a ideia inicial era fazer um banco, mas no fim ficou na ideia, mas está ali, tá ali a ideia, mas o bicicletário funciona, essa questão, a questão do balcão com amplo vidro, foi um negócio que é muito importante para os olhos, né, da rua e do comércio se enxergar. Então, isso cria uma relação urbana com o prédio, ele não fica um cubo fechado nele, né? Você cria esse relacionamento, né, entre fachada e rua. Isso é bom para a rua, né? Você cria mais vida, as pessoas enxergam, você cria isso, uma relação um pouco mais de segurança. E é bom para o negócio também, porque você está passando ali, você nem está com ideia de tomar café, de repente você vê o sujeito tomando ali um cappuccino, comendo alguma coisa, pô, vou entrar lá, vou conhecer. Então, isso é um debate que eu tenho com alguns clientes, de tipo, mas vai ficar muito devassado, e não sei o quê, e é muito vidro, e para limpar. Eu falo, olha, tem que pensar com um olhar um pouco mais estratégico, né? Se é uma casa, tudo bem. Eu respeito completamente a questão da privacidade do pessoal. Agora, eu acho que o comércio tem que ser visto, principalmente essa área de food service, eu acho que é importante. É uma coisa super contemporânea isso aqui, né? Você ter um janelão, então foi esse negócio. Então, justamente por isso que surgiu esse balcão, ele não é virado para dentro, ele é virado para fora. Então, as pessoas sentam aqui olhando a rua. Então, essa que é a grande sacada, né, da padaria. E o próprio concreto aqui que faz o vão, ele serve como balcão. Esse, para mim, é um grande lance aqui, uma coisa que eu gosto muito. A gente trouxe o vidro para fora e tudo isso aqui virou área de consumo. E você vai lá hoje, funciona, isso é muito bonito, né? A gente vê a galera sentando aqui, você vê ali um conhecido e tal. Então, que hoje o projeto mudou um pouquinho, algumas coisas, isso é uma coisa muito do comércio. O projeto comercial é muito dinâmico. Às vezes a gente bola uma coisa, senta com o cliente, define que ali vai ficar uma ilha, ali vai ficar uma mesão. Na prática, as pessoas... É humano, né? É uma ciência humana. As pessoas às vezes agem diferente. Às vezes uma mesa que você pensou que ia funcionar de um jeito, ela funciona de outro. Então, se vocês forem hoje, esse móvel já é diferente, eles fizeram uma ampliação. Mas eu acho que isso é uma coisa interessante. Aqui, é só para citar também a questão da padronização em termos de revestimento, é o projeto da nós aqui em Piracicaba, que eu também tive a felicidade de fazer. Foi um projeto similar, fica para um outro dia, que eu não vou contar muito esse projeto, que eu vou passar outras coisas, mas também a gente fez um negócio radical aqui, quebrou a fachada e também criou. Só que aqui o legal é que a casa é na esquina, né? Então, essa coisa do vidro, ele jogou para os dois lados. Então, aí, lógico, para também não fazer um copia e cola, eu abdiquei um pouquinho do telhado inclinado, joguei um cubo, achei que daí o cubo funcionava. Isso aqui já existia, né? Essa casa, ela se projetava em relação à rua, então eu mantive essa viga aqui, revesti de tijolo e criou esse outro projeto que também está indo muito bem. E também, de novo, a questão do balcão olhando para a rua. Acho que é o grande atrativo aí da nós, né? Aí vamos dando continuidade. Esse projeto é o único aqui dos cases que não é em Limeira, mas é assim, quem for para São Paulo, quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo, que é uma cidade incrível, né? Para oportunidade, para ter oferta de serviço, de coisa legal, de modernidade, né? Então, eu recomendo também que vá nesse lugar, não só pelo projeto, mas porque a cerveja do Dante, né, que é o dono, é excepcional. Ele faz aquelas IPAs, faz aquelas cervejas diferenciadas, então é realmente muito bom o produto dele e ficou um espaço muito bacana. Sempre tem comida boa, de vez em quando rola bandinha. Então, esse trabalho é um puta de um case, assim, eu ainda não consegui publicar ele. Ele acho que vai sair agora no ArcDaily, estou terminando o texto. Terminamos o ano passado esse projeto, bem no meio da pandemia. Então, ele já teve momentos de fechar, teve momentos de reabrir. Agora ele está colhendo os frutos.
Eu acho o projeto muito interessante e ele tem uma história muito incrível, porque ele foi sendo criado ao longo de várias etapas de erros, mais de briefing do cliente do que erros de projeto. Então, só vou contar aqui um pouquinho de historinha, porque é interessante ver que cada projeto comercial é um jeito, né? A gente faz ali um trabalho, a gente vê só a fachada, parece que é tudo o mesmo processo, mas o processo não é linear, né? Você tem ali um intervalo de aprovação do cliente, de viabilizar a obra, que não depende do arquiteto. Isso aqui foi uma novela, né? Só para vocês entenderem o contexto geral, a Vambi é uma microcervejaria de São Paulo, e eles estavam buscando... Ele começou fazendo por hobby, calhou que a cerveja dele é muito boa, e ele falou, pô, ele teve um investidor, que é o pai dele, aportou dinheiro e falou, vou abrir um negócio. E eles tinham um imóvel ali na Joaquim Távora. Quem conhece São Paulo, a Joaquim Távora é uma rua ali importantíssima na Vila Mariana. Fica ali na SPM, fica ali, as faculdades, ela desce ali da estação Ana Rosa, então ela tem um baita movimento. E eles compraram uma casa lá. Então, assim, uma casa antiga, ao mesmo tempo eles buscavam fazer um espaço para degustação e também para produção da cerveja. Era um nome novo, então precisava ser um espaço também que, da mesma maneira que a nossa, chamasse atenção, quem passasse ali. Ó, aqui é interessantíssima essa montagem, né? O Google tem isso agora, né? Tem esse histórico do Street View, isso é muito bacana para a gente que trabalha com projeto, porque se um dia você precisar ver, até como um resgate histórico da cidade, né? Essa era a casinha. Eu vou dizer que eu morria de amores por ela, eu gostava muito dessa casinha, então eu que trabalhei a ideia com o cliente de início de não demolir, falei, vamos tentar, porque por mais que não seja um negócio que você fala, meu Deus, um palacete, eu acho que ela contava uma história um pouco ali da imigração, né? Uma casa típica feita pelos italianos ali, uma casinha antiga. Então, a gente, primeiro projeto, até por questão de custo, ele falou, vamos reformar a casa, né? O imóvel era deles, né? Então, seria esse desafio. O primeiro projeto foi isso, reformar a casa antiga, a gente tinha que equalizar as demandas da casa, né, em termos de produção, de cerveja, de servir o pessoal. É isso, é o Tap House, a produção. Criar um projeto atraente num contexto que é São Paulo, né? É um pouco diferente de Limeira e Piracicaba, por exemplo. Quando a nossa foi criada, foi legal porque não existia muita coisa parecida com a nossa. Então, era quase um oceano azul, né, para a gente fazer. São Paulo é o contrário, ela é saturada de novidade, né, uma cidade novidadeira, ela tem projetos incríveis, assim, muitas referências eu uso São Paulo, né, então também não podia ser qualquer coisa, não podia ser qualquer fachadinha, porque senão o pessoal não entra, né. Essa aqui é a casa, né, em destaque, pouco antes dele comprar. Então, assim, ela chega a ser significativa, sim. Eu acho que ela tem uma coisa muito da construção antiga, de umas casas que não se fazem mais. Tem muita casa parecida com essa aqui em Limeira, em Piracicaba, mas são poucas que sobrevivem, né? E eu estou falando isso como alguém que depois demoliu essa casa, né? Não é complicado quando a gente vai tentar atualizar demandas do cliente, com essas condições que essas casas estão, às vezes fica meio complicado mesmo. Mas a primeira versão a gente tentou fazer alguma coisa ali, preservando um pouco dos traços da casa, mas trazendo um pouco do contexto de uma tap house, né? Então ali eu mantive um pouco a característica, trabalhei um vidrão, porque daí é uma coisa que eu faço questão de ter, como eu falei, o contexto visual, né? Rua interior. Então ela tinha na parte da frente, a gente manteria, mudaria um pouco o telhado, um pouco de cor. Na parte do fundo faria uma área de atendimento, uma área de eventos, ou um bar um pouco maior, né? Ele é um terreno bem grande aqui. Aqui seria a área interna. Então, tentei buscar o resgate da história da Vambin. Ele tem um avô que era holandês, trabalhou na Marinha. Então, tem essa coisa também da cerveja, bar, tal. Eu falei, bom, vamos fazer um negócio como se fosse um barco, sabe? Um bar de marina, uma coisa desse estilo, né? Então, tentei trabalhar algumas coisas aqui, né, com referência, um cordão, assim, como se fosse nó de marinheiro, essa chapa corrugada, como se fosse um piso de um barco mercante.
um pouco da Holanda, né? Um quadro do Vermeer, se eu não me engano. E aí apresentei, o projeto foi entregue, projeto executivo completo. Aqui são os problemas que daí, só para contar a história, eu apresentei o projeto, na hora de começar a execução, o cliente teve um sonho, alguma coisa assim, ele levantou e falou, cara, não vou fazer esse projeto. Ele me chamou um dia e falou, olha, a casa está muito mal conservada, o gasto que a gente teria vai ser muito grande, em termos de retorno é pouco, porque é um espaço pequeno, difícil de também equalizar os acessos, a questão ali de layout de mesa, saída de chopp. Então, isso foi apontado também, porque a gente tem uma situação aqui que é um corredor estreito, então você não passa um caminhão, você não passa um carro, se precisar abastecer alguma coisa aqui no fundo, tem que ser só pela frente. Então, isso foi levado em conta e o cliente falou, vamos demolir a casa. E aí, comecei um projeto do zero. E aí, como ia demolir a casa, ele sentou com o investidor dele e falou, olha, vou usar esse terreno o máximo potencial construtivo dele. É um terreno num puta lugar ali, um eixo, Joaquim Távora. Ele falou, o terreno é meu, eu vou criar alguma coisa que sirva não só para cervejaria, mas também, eventualmente, eu poderia fazer um negócio, né? Vender o prédio. Então, a gente fez um prédio que usou o potencial construtivo total ali do terreno. Então, ele tem 2 andares, mais um subsolo. E aí, a parte de tap house, a parte de degustação de cerveja, ela é enorme, né? Então, ela tem um espaço aqui, um pé direito duplo, uma área aqui de mezanino. Esse corte é bem interessante, né? Para a gente ver, ele vem da rua, aí a gente tem o acesso ao subsolo, uma área aqui de cozinha. Então, assim, ele simplesmente sentou, tudo que ele queria colocar no projeto, tudo que ele achava que caberia numa tap house, ele colocou. Eu também não me preocupei em termos de qual o custo disso, né? Fui fazendo mediante o que o cliente me alimentou. Então, só para vocês entenderem, aqui a gente tem a planta, né? O salão degustação, uma câmara fria enorme. Então, ela está servindo aqui tanto para o bar da TEP como para o bar da área de eventos. Tinha uma área de eventos no fundo, mais banheiro, tinha cozinha, tinha estoque, banheiro de funcionário. Nós vivemos com um projeto excelente, excelente, em termos de atendimento à norma, da Anvisa, de Ministério Público, questão de trabalho, elevador. Então, assim, tudo que... Esse projeto, assim, eu consegui cobrar um valor que eu gostaria de ter cobrado, porque a metragem é alta e tal. E ficou uma coisa bem interessante, assim. Aqui é a área do fundo, é uma área de eventos, além da tap house aqui interna, a gente teria esse espaço aqui que ele ia alocar para empresas. Usamos muito essa linguagem industrial. Aí, como a casa foi demolida, eu já pude trabalhar uma identidade própria, né? Tipo, vamos fazer uma coisa que a Vambim tem. Ele falou, vamos fazer uma coisa mais moderna com pequenas referências ao retrô, a uma coisa mais marinha, né? Mais Holanda, uma coisa mais europeia. Mas, assim, a ideia seria mais contemporânea. Então, essa aqui é a parte interna. A gente trabalhou uma estrutura metálica, em 2 empenas de alvenaria. Ela não é alvenaria estrutural, é o bloco de fechamento de concreto, a alvenaria está aqui aparente, né? Aí, tá, de novo, apresento o projeto, o cliente vai, começa a cotar, fala com uma construtora, fala com outra. E aí, um dia também ele me chama para uma reunião e falou, Adriano, eu acabei de orçar o projeto, passou quase 2 milhões o custo. Ele falou, não... E aí, fazendo uma análise financeira, isso é dele, né? Não é uma coisa que o arquiteto tem que se preocupar, isso eu acho, porque senão a gente também tem que cuidar, já tem que cuidar de muito problema. Então, eu acho que, no mínimo, é um briefing que o cliente tem que fazer um estudo. Então, eu também não me senti, errei no projeto. Eu fiz o que o cliente me passou, né? O programa estava lá certinho.
E ele entendeu isso, ele é um cara muito bacana. Então ele falou, ó, eu errei, porque esse projeto não se paga uma cervejaria de pequeno porte, vai demorar 50 anos para ele ter um payback. Então é isso, por conta da escala mesmo do projeto, ele tem um subsolo, quer dizer, só de subsolo precisa um prédio, você tem que fazer todo o arrimo, lateral. Tá assim. E o projeto ele é personalizado demais para, de repente, ele falar, não deu certo a cervejaria, eu vou vender esse prédio. Só que, enquanto programa, ele era muito fechado para a cervejaria, quer dizer, ele teria que vender para outra cervejaria, senão não daria, teria que adaptar demais. Então, esse tripé aqui, que é o tripé rentabilidade, né, com o valor de fluxo de caixa e o risco, ele não encaixava. Então, ele me chamou e falou, vou ter que fazer um terceiro projeto. Então, aí é óbvio que no terceiro projeto eu já estava angustiado, porque eu queria ver um projeto do escritório sair naquele terreno, e fiz um desconto, falei, cara, vamos fazer, eu já tenho o teu brief, a gente já se conhece. E aí veio esse projeto que ele é uma mescla dos dois, né? Ele pega a escala do primeiro, em termos de metragem, ele se aproxima daquele primeiro projeto, só que resolvendo as questões de acessibilidade. E agora, olhando em retrospectiva, eu acho ele muito bonitinho, muito bem resolvido, né? Comparado a essa primeira fachada, assim. Ela mais, né? Uma coisa muito grandona. Aqui ele está ali no contexto do bairro um pouquinho mais discreto, né? E aí foi um projeto assim, não podia errar também, não podia fazer uma coisa muito grande, tinha que ser uma coisa bem racionalizada, até porque já teve um processo de quase 2 anos e meio de faz projeto e corrige, vai na obra não, vai no terreno. Então, essa foi a ideia de fazer uma coisa racionalizada, enxuta, pequena, fácil de executar e que tivesse também daí um atrativo visual, né? Então, aqui foi a ideia Por isso a gente foi para a ideia... Ele tinha a ideia de fazer em container, em primeiro lugar. Eu já tinha trabalhado com container, não achei uma experiência muito boa. Eu acho que o custo, pelo menos a minha experiência, tá? O custo que a gente gastou para fazer o projeto é quase o mesmo. É o mesmo do que fazer um do zero. E o container te limita, né? Algumas coisas. Não tem como não ficar com cara de container. Então, eu falei para o cliente, eu vou tentar alguma coisa que tenha o raciocínio modular, alguma coisa assim que lembre o container, mas a gente vai fazer algo mais personalizado. Então, é um projeto muito simples, né? Ele tem um salão aberto, a câmara fria menor, e aí a própria câmara fria já sai as biqueiras. A gente tem um acesso grande aqui para a área do fundo, 2 banheiros, um pequeno depósito e um bar caixa. Não tem cozinha, ele vai estar usando o food truck, uma coisa mais variável, né? Ele pode também mudar o cardápio, isso é legal, é dinâmico. Tem um segundo andar que futuramente vai servir para as máquinas de produção, né? Para os equipamentos dele, e fica um salão livre usando esse pé direito. Aqui são os cortes, né? A gente está tendo aqui dá para ver bem cortando a câmara fria, pegando aqui esse pé direito duplo, a parte de cima, que hoje está sendo usado também como mesa. Aqui são as soluções que a gente encontrou, né? Um pouco como eu já falei, construção racionalizada, o design de interior destacado, uma fachada diferenciada também para fazer com que as pessoas parem e conheçam a Vambinha através do prédio. Depois elas vão beber a cerveja e falar, puta, que delícia, né? E também um projeto que agregou o valor ali, né? Quer dizer, enquanto imóvel. E, assim, por mais que não seja aquela casinha bonitinha, eu acho que para o contexto urbano ela traz algumas coisas legais. Aqui é a foto de obra. Então, assim, é muito rápido. A gente usou estrutura metálica, terreno livre da casinha. Isso aqui foi erguido em 15 dias. Eu fui um dia aqui, no outro dia já estava aqui. Então, é muito interessante a estrutura metálica. Aqui eu usei uma viga de contraventamento justamente para ter essa quina livre. Então, que é uma coisa bem interessante, né? Quando o prédio está fechado, ele é um cubo. De repente você abre ele, uma portona, aí você tem esse vão aberto, livre. Então, isso aqui já comunica com a rua. Fica uma coisa convidativa, né? A hora que ele é fechado, ele é uma coisa hermética.
A hora que ele é aberto, ele é um salão que quase vira calçada, né? A gente trabalhou até o mesmo piso. Aí já usando a estética do metal como uma coisa mais industrial, né? Que tem muito a ver com essa questão de cervejaria, com pequenas referências ao mundo da navegação, né? Então tem essas luminárias, são de barco, baleeiro, essas coisas, né? As cordas de nó. Então, tem uma memória afetiva ali, né? Aqui o salão aberto do segundo andar, que é a viga, né? Isso aqui fica livre. A estrutura completamente racionalizada, então a gente não tem forro, é a própria telha, a própria estrutura aparente, todos os dutos por fora. Então é muito interessante isso aqui para construir, é muito rápido. Se precisar pôr uma lâmpada a mais aqui, é só tirar, descer um conduíte. Então, isso para comércio é muito legal. E aqui as gentilezas urbanas, né? Que eu tento, né? Com todo projeto comercial. E aqui deu para trabalhar muito legal, né? Vai olhar aqui, por exemplo, a área ampla e sem muros. Então, também, o fechamento se dá aqui. O portão está aqui. Então, tudo isso aqui é para a rua. Então, é um banco. Serve como um banco. As pessoas vão, sentam. O dia que eu fui lá, tinha um senhor que nem ia tomar cerveja. Ele sentou lá com um cachorrinho. Então, isso é muito interessante, né? Quer dizer, isso aqui é uma relação diferente. O vizinho não é teu inimigo, né? Ele é um cidadão, ele está vivendo, ele está compartilhando espaço. Então, é muito bacana. E no dia a dia isso aqui funciona muito bem, né? À noite, as pessoas sentam, pega a cerveja, põe a mesinha. Tem um banco, né? Então, um mural. Então, isso aqui também, eu pensei sempre de início um mural aqui, porque isso aqui é visto da rua. Então, também é uma cortesia do prédio, né? Quer dizer, é do prédio, mas ao mesmo tempo que você está passando outra calçada, se enxerga. E no fundo a gente fez uma mini praça, era para ser um estacionamento de início, mas aí ao longo da obra o cliente foi mudando a ideia dele, graças a Deus, né? Porque se matar uma área dessa só para vaga, né? Olha o que ele ia perder. Então ele falou, pô, o pessoal vem de Uber, ninguém vem mais de carro, mas São Paulo, né? Tem muito transporte público lá, perto do metrô. Então, realmente, ele usou isso aqui que no projeto está como um estacionamento, foi feito como uma praça. E aí ficou um bancão. Aqui ficou uma coisa que a gente criou, né, de usar a árvore como trazer um pouco da Holanda, né, uma imagem de Amsterdã com a árvore. E isso aqui à noite é uma beleza. Isso aqui vira um lugar que as pessoas circulam. De tarde as pessoas vêm sentar, vêm com o cachorro. Então é um projeto muito interessante nesse sentido. Vou correr aqui que já são 1h20 já de palestra. Aqui o projeto do Álvaro. Esse aqui foi também, voltando a Limeira. Eu só vou pegar uma aguinha ali, eu já venho. Pronto. Aqui é um projeto de um restaurante, né? Quem já teve a oportunidade de ir lá é um pouco diferente de padaria, de tap house, já é uma coisa um pouco mais refinada, né? A proposta inicial sempre foi fazer um espaço de gastronomia, de alta gastronomia. Infelizmente, por questões particulares, a própria pandemia, eles acabaram passando o ponto para o Sal e Grill. Mas funcionou legal por um tempo, o espaço funciona bacana. Essa casa aqui, só passando rapidamente, depois eu volto. Essa casa, eu peguei ela assim, né? Uma casa já estava um pouco descaracterizada, ela tinha passado por 2 reformas e já não moravam mais as pessoas dentro, mas até um certo tempo atrás morava. Eu acho que isso aqui também é uma situação que não tem mais na cidade, ninguém mais constrói palacete, né? Pelo menos numa rua urbana. Então, eu acho que são pedaços da nossa história que cabe ao arquiteto interpretar e tentar manter. Eu acho que é o nosso papel. Às vezes a gente tem que simplesmente pegar e falar, eu não vou brilhar aqui, quem vai brilhar é a cidade. Então, é lógico, poderia ter feito platibanda isso aqui, tirado esse telhado, uma pegada moderna, mas eu acho que são pedaços históricos da cidade, né? Então, você trabalhar isso aqui
Você não está criando um pastiche, né? Não estou fazendo, um prédio, né? Não, isso aqui era a casa original com um temperinho a mais, né? Então, foi esse o contexto. Era um negócio novo, embora os clientes já tinham um buffet, um casal de clientes. Eles buscavam, obviamente, uma diferenciação para criar um ponto novo, né? Casa já tinha sido alugada quando eu peguei o projeto, inclusive já existia um projeto parcial de reforma, que ele era um pouco mais violento na fachada, ela colocava platibanda, tinha umas outras coisas assim, e o cliente ele optou daí por, acho que ele não tinha nem contratado, eu acho que veio junto com o aluguel da casa, o projeto. Era esse o contexto. Ele falou, não, eu acho que eu vou buscar um outro projeto, aí ele me chamou. E aí, por conta de querer algo também refinado e rústico, né, que é um equilíbrio interessante de trabalhar. Aqui é fotos do Google, né? Street. Então a gente tem a casa. Quando eu peguei, ela estava exatamente assim. Eu tinha esse ripado aqui. E aí, quando ela ficou depois de pronta, né? O desafio é um imóvel que já estava um pouco descaracterizado. Tinha uma reforma que mudou de um jeito, a outra reforma fez outra coisa. Não estava coesa as coisas lá dentro, né? Orçamento apertado. Isso 9 entre 10 clientes vão ter. Se não tem, ele vai fingir que está apertado para não gastar muito. Então, algo comum. Tinha essa necessidade da fachada, de a gente tentar manter, sem descaracterizar, criar uma coisa bonita. E criar 3 ambientes diferentes de consumo dentro do mesmo salão, que era empório, um gastrobar, mais ligado a drink e petisco, e espaços para consumo mesmo dos pratos, né? E aí foi que eu trabalhei essa estética do rústico, trazendo alguma coisa também do moderno, né? Aqui a gente tem as mesas, né? Elas, pela cor, você tenta caracterizar o espaço. Então, aqui é o espaço de consumo, mais de pratos, e aqui eu já é ligado ao gastrobar. Então, são coisas assim sutis que vão dando as dicas, né, para o cliente. A planta de layout, então essa aqui já é uma versão inicial de apresentação para o cliente, e essa já é uma planta executiva. Então isso aqui eu ponho para ilustrar como que funciona, né, o meu projeto executivo e como de muitos arquitetos nessa área de food service. A gente tem que fazer uma planta de piso, tem que fazer. E tem que fazer também essa plantinha aqui, que é toda engraçada, mas que ela tem todos os móveis, porque isso aqui é importantíssimo, para o cliente poder orçar e para entender como que vai ser a dinâmica de mesa. Então, isso é fundamental para a área do food service, né? Você tem cadeira, você tem sofá, você tem que saber quantas mesas vão ter, como que isso vai se encaixar. Então, essa é uma planta executiva. Depois a gente tem uma legenda. Isso aqui é um mob, né? Mob 1, mob 2. Aí você tem cadeira, não sei das quantas. E aí isso aqui a gente vai trabalhar com os fornecedores. Aqui é uma planta mais de detalhe técnico. Essa seria de layout, essa é detalhe técnico. E eu estou colocando aqui para ilustrar uma coisa que eu acho interessante do nosso trabalho, como de outros também bons escritórios, é essa questão de trabalhar o detalhe técnico em termos de uma personalização, né? Que é bem nessa linha aqui. O detalhe bem feito, ele vai viabilizar o que a gente traz de autoria para o trabalho, né? E por mais que que é decorativo, que é uma coisa assim, gratuita, mas isso funciona muito, muito, muito legal para a área de comércio, porque cria uma memória, né? A pessoa fala, eu vim em tal lugar, um piso bacana, e isso cria um vínculo afetivo, né? E também me ajuda, enquanto escritório, a reforçar o caráter autoral. Então, quer dizer, aquela foto que está no Instagram, é uma foto que você publica, que sim, eu não inventei o ladrilho hidráulico, né? A gente não inventa os elementos, mas cabe a gente também pegar eles e trabalhar de uma forma criativa, né? Em algumas partes. Então, aqui foi no fundo, né? Eles têm um pátio, a gente criou esse piso aqui, remete um pouco às casas de pátio italiana, né? Tem essa coisa. E aquela questão do detalhe técnico, que também não adianta fazer um negócio e ficar só no papel. A gente tem alguém que vai pegar isso e vai ter que construir na obra. Esse que é o grande desafio, essa comunicação entre a ideia e a execução. Então, a parte legal está aqui, criação. A parte pesada está aqui, de trazer para o AutoCAD, para o ArchiCAD, para o Revit, enfim, o programa que usar.
uma instrução de como que o nosso o colaborador, o pedreiro, o assentador vão executar isso. A mesma coisa aqui para o piso interno e a mesma coisa aqui para o piso do empólio. E aí a gente trabalhou, no caso do piso interno, as réguas de madeira, no caso é porcelanato, né? Padrão madeira, e aqui a gente volta a usar o piso de ladrilho hidráulico com esse tapete, né, que chama, e cria esse desenho, que é a parte legal, né, o 3D para execução. Eu faço questão também de tirar foto desses momentos, eu falo, poxa, isso aqui saiu dali da prancheta, né? Não é lá grandes coisas, a gente pegou 2 padrões assim, mas de uma maneira você embaralha, isso cria algo que só tem aqui, né? Embora alguns escritórios desenhem o próprio ladrilho, né? Não cheguei nesse ponto, mas isso aqui é uma coisa que eu sei que só tem no Albero, né? Então, e é gostoso, essa parte de exercer essa criatividade, né? Aqui a gente desenhou as estantes, então, desenha no 3D, faz detalhamento técnico, acha fornecedor, então esse é todo o trabalho para tirar uma foto. Mas é muito interessante depois a gente pensar o trabalho que dá isso aqui e ver o resultado, né? Dá um orgulho muito grande. A cor do estofado, né? Foi uma briga para falar, ó, isso aqui vai dar certo, e realmente deu, né? Traz um toque de frescor. Tem umas fotos da obra. Então, eu peguei ela basicamente assim, a casa. Ela estava já aberta por dentro. Então, eu não cheguei a demolir parede. O cliente até aventou a possibilidade de colocar um forro, tudo. Eu falei, não, vamos deixar assim, esse telhado é lindão. Aí a gente trabalhou um forro mais na parte do gastrobar, né? Aqui é legal ver a comparação do 3D com a foto, né? Você vê como, em alguns casos, como de um jeito a foto sai exatamente igual, né? Nesse caso. Algumas coisas também mudam ao longo do processo e a gente tem que estar meio que aberto a isso também, né? Não pode ser tão intransigente. Por exemplo, o meu conceito, o prédio seria verde, menta. E a hora que a gente pintou dessa cor, o cliente me ligou e falou, ó, não gostei. Aí eu já pensei, puta, vamos lá, né? Não vou falar nada. E o pior é que eu fui lá, eu peguei o carro um dia, eu tinha até um compromisso, eu cancelei, falei, eu vou lá. E a hora que eu olhei, tava realmente, assim, uma bosta, desculpa a expressão. Ficou muito feio. Porque, assim, tem coisas que cabem no 3D. O 3D ele é um mundo que não é um mundo real, né? A hora que eu olhei a cor verde lá, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não rolou. E aí eu concordei com o cliente. Eu falei, olha, vamos... Ele tinha pintado, acho que essa parte aqui. Eu falei, não, vamos mudar. E aí, com toda a humildade do mundo, sentei com o cliente e falei, olha, se a gente buscar uma cor mais neutra, a gente faz a casa brilhar. E trabalhar na esquadria preta, né? Então, putz, aí quando jogamos esse cinza aqui, matou. Matou porque a casa em si já era muito bonita. Ele não precisava de cor. Precisava só dela, no esplendor dela. E pequenas coisas que vão dando vida. Então, é bacana, né? A gente erguer a casa de novo, né? E aí a gente teve a sorte do dono da casa, ele tinha guardado esse ferro, inclusive falando comigo, ele falou, não, mas vamos usar o ferro original, já que você está querendo manter. Eu vou até, olha aqui que beleza. Então, ele não tinha, né? Se a gente olhar essa casa, ela já estava caminhando para uma coisa meio sem cara, né? Estava sem nada aqui, sei lá, poderia pôr um vidrão, poderia, mas eu acho que a gente, em alguns casos, tem que respeitar a fachada, né? Então, e tá lá, isso é muito bacana, né? Então, as gentilezas urbanas desse projeto foi isso. Primeiro, o respeito ao patrimônio, olhar a casa como um elemento que soma a cidade, o recuo frontal aberto também. Isso aqui dá uma sensação de liberdade, uma sensação de arejamento. E aí também com a coisa da Itália, a gente buscou criar uma piazzetta, né? De piazza. Tem muito isso lá, né? Quando a gente vai conhecer, porque a Itália ela tem pequenas praças que fazem parte do contexto urbano e são os espaços usufruto. As pessoas realmente ocupam as praças lá. Então, não é muito nossa cultura. No fim, isso aqui não deu certo. Foi uma coisa que eu tentei aplicar, mas a gente tem uma cultura, infelizmente, um pouco mais restrita a lugares fechados, né? Por vários contextos, né? Culturais, sociais, enfim.
Mas a minha tentativa ficou. Hoje ficou uma área de espera, não sei como é que está isso aqui. Mas a minha ideia era que as pessoas sentassem aqui, pudessem tomar uma cerveja, comer um negocinho, tomar um vinho, né? E por isso até o piso, né? Eu trabalhei o piso similar às praças italianas, assim. Mas mesmo não sendo usado como praça, é um espaço semipúblico aqui que funciona legal. Aqui algumas fotos da obra, né? Concluídas. Essa questão de criar a vitrine como uma fachada que é vitrine também. Então tem aqui uma brincadeira, um desenho ali meio de Mondrian, né? Que a gente pegou uma referência e tal. Passando aqui a parte interna, então o gastropub, que aí ele tem um contexto mais branco, mais clean, mais clarinho, e aí ele mais liso, e ele contrasta com essa parte aqui do tijolo e do teto aparente. Também uma foto, o fotógrafo muito bom, que é o Fávaro, ele sempre faz umas fotos assim, excelentes, né? Vendo luz e tal. A pracinha externa, também especifiquei esse poste, que eu achei que ia funcionar legal. E quanto estética, ficou assim, muito bonito. A parte do fundo, que é mais usada para evento, agora não sei como é que eles estão usando também. E aqui é a recepção com... A ideia era usar aqui como um expositor do Empório. Mas é aquela coisa, aquela dinâmica orgânica do projeto. Às vezes não funcionou, mas está aí, tá legal como uma área de você também enxergar lá fora, ter o vaso, uma coisa assim, uma parte de decoração, né? Aqui o bar novamente. Trabalhei uma mesona aqui de madeira de demolição, e aí ela cria esse diálogo com o piso, né? Agora, o último projeto, também em Limeira. Para quem não conheceu, vale a pena comer o hambúrguer deles, que é muito bom. Uma coisa diferenciada mesmo. São 2 sócios. Aí já começa a aparecer os trabalhos frutos de outros trabalhos, né? Então, isso que é legal. E Limeira é uma cidade que eu sinto muito feliz aí, por conta de ter clientes dispostos a fazer coisas bacanas. Então, o Stout foi isso, ele também abriu um negócio novo, não precisava de uma identidade física. Um dos sócios, ele participou no reality show da Ana Maria Braga e ficou entre os 10 melhores. Ele criou um hambúrguer que é com a cerveja Stout, né? Um hambúrguer muito bom. E aí eles tinham já um imóvel que era, acho que do pai, se não me engano, do pai de um dos donos. Eles iam usar lá, até para poder investir sem dó. Mas era um salão de festa, então era um negócio meio assim, né? Um salão com pisão, tá, umas vingas, nada demais, né? Por um lado é ruim, mas por outro lado também, como é uma coisa muito sem graça, assim, é uma folha em branco. Então não tem nada que eu possa olhar aqui e falar, meu Deus, eu preciso manter. Então, beleza, vamos nessa. A questão daí é o orçamento. E como que a partir de um negócio assim completamente sem sal, a gente cria algo na expectativa que eles tinham, né? Tem também a questão da otimização. Então, a parte de food service não é só a parte bonitinha, a parte de salão. Existe a questão de cozinha, existe a questão de produção, existe a questão de funcionário, existe Anvisa, existe norma. Então, nesse caso também, a gente teve que trabalhar uma cozinha nova, porque existia uma cozinha muito pequena para atender salão, e teve que criar agora uma cozinha para delivery, para atender um salão bem grande. Então, teve que passar por uma série de reformas e também otimizar uma saída aqui para motoboy, né, e para retirada. Aqui é o salão, ele é grande. Por um lado, o salão grande é bom porque possibilita diversidade e flexibilidade de layout, mas, por outro lado, também você não consegue um aconchego, né? Às vezes um projeto pequeno, você põe 7 mesas, pinta o teto de preto, pronto, matou. Um projeto grande é um salão. Quer dizer, como que a gente configura isso aqui para não parecer um salão, né? Porque não pode parecer um salão, tem que ter um aconchego, alguma coisa ali que traz uma ideia de hamburgueria. Então, esse é um desafio quando a gente pega um imóvel assim. E a questão do valor também, né? Tudo é metro quadrado. Você põe um piso num ambiente de 10 metros quadrados, é um valor.
Se você põe num ambiente desse que tem 180, você vai multiplicar por 180 o metro quadrado. Então, o arquiteto tem a função também de escolher coisas que vão ser viáveis. Não adianta eu chegar aqui com um piso ultra top, assim, que custe, sei lá, R$400 o metro quadrado, vai ficar bonito no 3D, mas na hora H o cliente não vai fazer. E aí, de duas uma, ou ele vai pôr a coisa da cabeça dele, que geralmente não é bom, ou ele vai fazer e vai ficar pela metade, ou vai gastar muito dinheiro e vai ficar sem recurso para outras coisas. Então, a gente tem que sempre estar nesse contexto, né? No caso aqui, a gente elencou onde a gente iria gastar. Então, piso não vou gastar, porque é muito caro. Parede eu não vou gastar, porque é muito caro. No teto eu não vou gastar, porque é muito caro. Mas a gente vai criar algum elemento que vai varrer esse salão e vai ter um tchan, vai ser aquilo, vai ser a cara da Stout. Então, foi aí que a gente bolou esse painel de metálico. Então, ele tem a função, ele é fino, mas ele é comprido. Ele tem a função de trazer a escala do salão para a pessoa. Ele é muito grande e desconectado, né? Então, a gente pega um elemento desse, joga aqui, uma coisa decorativa com nome forte, né? Stout, como se gritasse Stout mesmo. E aí a questão do detalhe, né? Bola, temos que desenhar, temos que achar quem faça. Isso aqui foi um parto, foi um negócio complicadíssimo de executar, porque a gente tem uma questão aqui de mão de obra um pouco complicada, né? Os serralheiros, eles acabam fazendo muito mais portão e coisas retas. Então, foi difícil achar, primeiro, uma pessoa que topasse fazer isso aqui. Segundo, uma pessoa que topasse por um preço que não fosse ridículo de caro. Então, foi um trabalho exaustivo. Os clientes estavam quase desistindo, até que passaram o contato do serralheiro aqui de Piracicaba, eu liguei para ele, contei toda a história do projeto, falei, cara, esse projeto aqui vai ser teu cartão de visita, vamos fazer junto. Trouxe ele comigo, e aí a gente conseguiu, e valeu a pena, né? Eu não consigo imaginar esse projeto sem isso aqui. Não tem função nenhuma a não ser bonito e criar uma diferenciação, né? A memória afetiva. O resto foram elementos baratos. Então, isso aqui é um piso sobre piso, um piso ordinário, assim, comprado em estoque, e foi no Bocão Pisos, lá de Porto Ferreira, na época, acho que R$40 o metro quadrado, assentado em cima do piso existente. Telha simples, pintada aqui da Pisinato, ela é baratíssima também. Pintura, é lógico que você tem um valor da mão de obra, mas nunca é uma coisa tão cara. E cor, né? Quer dizer, não precisou muito mais coisa. Então, a gente domou o salão, né? Uma coisa que era isso aqui, de repente ele vira um negócio que, pô, é stout, né? Não pode não ser stout. Então, essa aqui é a foto da abertura. Eu tô aqui, ó. Aí, mais detalhe técnico, né? Que a gente criou. Aí foi outro serralheiro, porque depois de fazer esse elemento aqui, o serralheiro falou, não aguento mais, eu vou partir para outra coisa. Aí eles tiveram que achar outro, também topou, fez muito bem feitinho. Na realidade, não foi serralheiro, foi empresa que faz letra caixa, né? E funcionou bem legal. Só contando uma historinha, desses bancos, se vocês forem hoje lá, eles não estão mais nessa disposição. Também vai um pouco da cultura, né? Os clientes contaram que deixando assim fica evidentemente mais bonito, porém a mesa entre uma e outra ficava vazia porque as pessoas não queriam ficar perto uma das outras. Isso antes da pandemia ainda, né? É uma coisa do nossa... Piracicaba é muito assim também, né? São Paulo é já um pouco diferente. As mesas coletivas funcionam bem em São Paulo, as pessoas sentam, às vezes se conhecem e tal. Mas o interior tem um pouco essa característica. Então, eles tiveram que mudar. Hoje elas estão mais como buffs, né? Mais fechadinhas. E aqui foto da obra finalizada. Então, quer dizer, a mesma telha que a gente jogou para o fundo, só que aí com uma cor diferente, para você também não cansar do laranja, e trabalhar daí a cor das plantas, né? Então tem um pouco dessa estética fabril, stout, inglesa. Aí são algumas referências que a gente trabalhou, né, nos cabeças. E os clientes também, muito bacana, sabe, de entender o conceito e pegar as plantas. Então tem isso também. Com todos os trabalhos, não basta a gente criar um negócio e ficar na nossa mão. A gente depende de engajar o cliente nisso, né? Ainda mais no meu caso, eu não gerencio obra. Eu não gerencio, assim, é uma coisa que eu não tenho equipe para isso e, particularmente, eu gosto de ficar na parte mais de projeto.
E obras menores, assim, geralmente elas não caem na mão de construtora, cai na mão do cunhado, do amigo, do conhecido, do empreiteiro que fez não sei o quê. Então, a gente tem que, todo projeto, engajar essas pessoas. Falar, olha, esse aqui é o projeto, vamos fazer acontecer. Às vezes dá errado, às vezes briga, o próprio cliente. Mas muitas vezes, quando eles compram a ideia, principalmente o cliente, ele gera uma energia ali com a equipe de obra, ele faz a coisa acontecer. Então, todos esses 4 projetos aqui foram exemplares, assim, não tem um A para falar, continuo amigo dos clientes, então, e funciona, porque são muitos elementos, né? O projeto não é tão grande, mas você tem isso aqui, tem o cobogó, que precisa ser pintado, você tem que ir a pedra, você tem essa tela, então isso aqui precisa ser feito de alguma maneira, ou pelo pedreiro, ou pelo serralheiro, então o nosso trabalho também é um pouco psicológico em alguns momentos, sabe? De engajar as pessoas, porque senão o negócio fica só no projeto, né? Mas é isso, depois de todo o esforço a gente vê o negócio pronto, e esses trabalhos a gente é legal, eu ainda vou lá na Stout, eu sento lá, passo na nossa, tomo um cafezinho, então é isso. E aí chegamos ao fim, e eu acho que, espero que tenha sido legal, que eu tenha conseguido passar aí um pouquinho da historinha de cada trabalho, e fico à disposição aí de vocês para perguntas. Quem quiser também tomar um café aqui, conhecer meu escritório, vir para Piracicaba um dia, também estou à disposição de vocês, tá bom? Muito bom. Obrigado, Adriano. Se você parar de compartilhar, daí a gente consegue ver o pessoal. Se quiser ver o chat também, o pessoal está te elogiando aqui no chat também. Como é que eu faço? Eu dou um stop share aqui, o Isso, Diego? isso. Você aperta Stop Sharing agora. Isso. Ah, beleza, legal. Pessoal, queria liberar as perguntas para vocês. Fiquem à vontade. Você consegue ver o chat, pessoal te elogiando aí, Adriano? Que bom, Já tá feliz, viu? brincando aí. Eu estou fazendo MBA, né, no PSEG, e eu fico do lado de lá, e é tudo também por EAD, então é o mesmo esquema, é bacana. E às vezes eu elogio também o pessoal, né? Os bons professores, assim. Bem, enquanto pessoa, Marcela, vai lá, Moraes, por favor. Adriano, em caso de projetos que você idealizou e não saem de forma esperada, como você encara? Olha, eu tenho que encarar com naturalidade, porque, como eu expliquei, são muitos os fatores que fazem o projeto desandar. Desde os fatores financeiros, motivacionais. Então, a gente, assim, no começo da carreira, quando a gente tinha mais ansiedade de ver os projetos ficarem prontos, né? Fazer portfólio, eu reagia um pouco mal, assim, me estragava a semana. Hoje, graças a Deus, eu já encaro de uma maneira natural, assim, sabe? Tem projetos que a gente faz e não sai do papel. Tem trabalhos lindos, assim, que se a gente não sai do 3D, eu acabo não publicando muito, porque a gente quer publicar coisa construída, né? Mas é isso, é um pouco da maturidade da profissão mesmo, você entender que tem coisas que não estão ao alcance do arquiteto, infelizmente. Então, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? Tentar engajar as pessoas, tentar fazer projetos viáveis, né? Mas não é uma garantia que vai dar certo, sim. Marcela, vai lá. Boa noite. Eu queria primeiro te parabenizar, porque eu achei muito legal. E eu já fui no Nós, eu acho ela magnífica, até que vai muita gente tirar foto lá, tipo, para 15 anos e tudo mais lá dentro. Legal, muito E é bom. muito legal. E essa parte que você falou assim, que você gosta do tijolo e tudo mais, eu acho muito legal também. Eu acho muito bonito. Eu acho que fica uma sensação meio rústica, mas muito legal, uma coisa bastante moderna. A minha pergunta é, desses 4 que você mostrou pra gente, desses 4 projetos, tem algum desses que você teve dificuldade na ideia final? Tipo, chegar até a ideia final? Chegar até a ideia final. Eu acredito... a nós foi bem rápido. A nós foi bem rápido em termos de conceito. Eu acredito que dos 4 projetos, a cervejaria foi um pouco mais complicada por conta, primeiro, daquela casa, né? Era uma casa
mais antiga, a gente tinha que, de alguma maneira, trabalhar alguma referência de cervejaria, mas ela acabou, pela própria fachada dela, ela trazia uma ideia um pouco mais de café, padaria, um bistrozinho. Então, olhando em retrospectiva, é lógico que eu fico com dó pela casa demolida, mas eu acho que hoje o terceiro projeto comunica muito mais a ideia da Van Bin do que o primeiro projeto. Então, o primeiro projeto eu sofri um pouquinho mais, assim, em termos de conceito. Aí, quando eu empaco, eu tenho uma ideia assim, às vezes eu falo para o cliente, eu tô com uma certa, não é que eu falo que eu tô com uma dificuldade, eu falo, a gente está com um processo criativo aqui, em andamento, tem meios de falar isso, eu falo que está travado, o cara falou, opa, pera lá. Mas eu atrasei um pouquinho até a entrega desse primeiro trabalho por conta disso, de não conseguir encaixar uma estética naquela casinha. Depois acabou que ela não foi para frente, né? Então, foi mais isso. Agora, os outros 3 rolou suave, assim, primeira entrega já cativou o cliente, né? Tanto a nós como a Albero, Stout, eu não lembro de ter tido revisão, não, em termos do conceito. Adriano, eu acho que tem um recado aqui do René, mas é só um recado ali. Vou eu fazer a pergunta, então, enquanto deve ter mais um ou dois ali por causa do tempo. Eu acho muito interessante, dá para ver um processo, assim, eu queria saber se isso veio antes ou depois, você foi estruturando com o tempo, porque você coloca que é o principal, o orçamento do cliente, os desejos, as suas ambições, isso é muito importante para a gente localizar, porque senão fica essa briga de ego entre o cliente e que é uma coisa, principalmente no comércio, o cara quer pintar de rosa para chamar a atenção, o máximo que der, só põe outdoor, como o Venturi faz. Mas então, Diego, o que acontece? Eu estava falando aquela diferença entre o comercial e o residencial. A briga de ego eu ainda tenho e é no residencial. Tá. Porque eu, às vezes, enxergo uma coisa que vai ficar muito bonita para casa e aquilo simplesmente não passa no crivo do cliente. Eu odeio. Tem o tijolo, né? Que nem a nossa colega comentou. Eu adoro tijolo, mas quantas fachadas eu consegui pôr tijolo em casa? Eu não quero saber. Aquilo remete a uma casa popular e existe um preconceito. E o que acontece? Muitas casas hoje são iguais. Você vai nos condomínios, é um show de banalidade, né? Infelizmente, é aquela binha, aquela caixinha, aquilo. Muito porque o cliente também não quer fazer diferente daquilo e é difícil romper um pouco essa coisa, né? Graças a Deus, casa hoje, eu escolho meus clientes. Então, os que chegam para mim vêm por conta das casas que eu já fiz. Então, o que quer, o banal, ele não me procura. Até porque eu tenho um patamar, tenho valor, sabe? Mas, às vezes acontece. O comercial, Diego, a ideia é tentar fechar uma identidade, né? Então, eu também não vou tentar pintar de uma cor que eu sei que não vai de acordo com a do cliente. Então, faz parte da nossa tarefa pedir toda a comunicação visual do projeto antes. Sim. Porque eu não vou pintar uma fachada de roxo, sendo que o símbolo do cara é amarelo. Então, se ele não tiver uma identidade visual, ele está criando, eu tento falar que caminho a gente vai seguir. Vai ser uma cor pastel? Vai ser o quê? Para não errar. Porque senão é retrabalho, é desgaste, né? Então, mas ultimamente a coisa tem funcionado legal, né? Nesse sentido comercial mesmo. Sim, e era mesmo nessa questão de fechando com a sua metodologia que eu senti. Quando você pegou e mostrou para a gente, tem desde essa entrada do cliente, depois da obra, mas você mostra, no final, essa questão urbana. Eu tenho aulas, hoje estou no mestrado da USP, então conheço até se as filiações podem vir de quem, talvez quem teve aula, sei lá, de paisagismo, quem teve aula de projeto, algumas relações que eu até consigo montar, mas o que eu queria saber se isso veio com o sistemático ou foi com o tempo que você montou, por exemplo, todas as vezes você mostra o projeto, depois isso aqui e lá a questão urbana, isso você trouxe como metodologia ao longo do tempo ou já fez parte desse seu primeiro trabalho, assim, isso? Cara, isso aí a gente vai moldando ao longo da vida, né? Por exemplo, morar em São Paulo ajuda um pouquinho, acho que é uma cidade tem muita coisa ruim lá, mas tem coisas mais avançadas, né? Morar em Portugal foi um negócio sensacional na minha vida, porque é outro contexto, né? É uma sociedade mais justa lá, né? Eles não têm tanta desigualdade, menos violência, mais cultura. Então, as cidades refletem isso, né? As cidades refletem a cultura do povo, né? Infelizmente, a nossa cultura era mais fechada, um pouco mais de violência, um pouco mais de medo, de insegurança. E, infelizmente, as nossas cidades estão sendo uma réplica de um pouco da mentalidade dominante, né?
E é uma maneira de tentar romper, né, um pouco com isso. Eu acho que é um pequeno gesto, porque é complicado, é muito... alguns projetos residenciais, assim, é mais difícil um pouco de criar essa linguagem. No comercial a gente tenta, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Lógico que não vai mudar a cidade, mas eu acho que é um pouquinho, né? Um pouquinho que a gente faz aqui e ali. Isso veio também, a FAO, lógico, a FAO tem muito essa visão humanista da coisa, morar em São Paulo e também de vir depois para o interior e ver muito mau exemplo aqui em Piracicaba também. A gente vê coisas, tipo assim, sei lá, eu vejo um prédio residencial sendo feito, cara, fecha o quarteirão de muro, você sabe? Beleza. Por que ele não pensou em fazer comércio embaixo? Trabalhar fachada ativa. E isso é muito legal, porque pô, estimula as pessoas a usar o térreo, estimula o uso urbano, isso dá mais segurança, né? Mas eu não sou incorporador. Claro. Infelizmente, eu não, se eu Eterna pudesse, amiga do arquiteto e da fazer uma cidade. administração. Então, é uma maneira de tentar, mas eu tento fazer isso de uma maneira menos panfletária, né? Que o cliente, eu tento trazer a coisa de agregar, e realmente agrega, cara. É muito legal ver as pessoas verem, pô, é tão diferente lá, eu consigo sentar e com meu cachorrinho. Então, isso estimula as pessoas a andarem, né? Pela cidade, pela calçada. Então, mas isso foi moldando e a cada vez eu fechei, né? Esse pensamento assim, mas são poucos os projetos que a gente consegue. Claro. Obrigado, Adriano. Vamos lá com a dona Isabela. Isabela. Oi, eu ia perguntar para você que você mostrou seu primeiro projeto, que já foi uma casa no condomínio. E eu vi que já tinha uma identidade. Você teve uma liberdade criativa dentro desse projeto ou foi um alinhamento dos dois, assim, que queriam um projeto diferente? Como que foi essa junção? E os Legal, legal. desafios, né, de um primeiro projeto? Como você se Sim. sentiu, a insegurança, essas coisas? Legal sua pergunta, Isabela. Na verdade é curioso, parece que eu tenho mais insegurança hoje do que quando eu fiz esse projeto. Eu fui na cara e na coragem, eu queria fazer alguma coisa, eu estava muito tempo fazendo terceirizado, né, como falei, então foi o primeiro projeto que eu peguei para fazer sozinho, construção. Eu falei, opa! E esse cliente, ele não me passou briefing nenhum, ele não tinha muito gosto, assim, no sentido de mal, não é de mau gosto, mas parecia que ele só queria uma casa, sabe? Às vezes você pega assim, eu quero um teto, eu quero que a casa não caia, tenha porta e janela. Então foi mais ou menos isso. Então, assim, eu apresentei a proposta, ele gostou, mas óbvio que também foi um trabalho de convencer, porque do mesmo jeito também que ele não deu também muito pré-requisito, ele também não se entusiasmou muito. Ele só olhou e falou, tá legal, tá, funciona. Cabe 2 carros aí? Então cabe, então tá bom. Na hora da construção, a esposa dele, ela queria algumas coisas um pouco diferentes, daí eu fui levando. A parte interna, aí foi uma questão de ceder para ganhar. Eu ganhei a fachada, que ela queria pôr acabamento, e eu falei, não tem a volumetria, vamos trabalhar um purismo e tal. E a parte interna, eu fui com ela na loja, o que ela escolheu, vamos embora, vamos fazer porcelanato polido, vamos. E aí foi cedendo e faz parte, a casa deles, né? Mas hoje essa casa não está mais branca, ela está pintada de cinza escuro, porque o branco suja e teve muita obra do lado, né? Mas foi uma casa feliz, assim, em termos de primeiro projeto. Ela também saiu no Arquidale depois, por ser uma casa... ela é em condomínio, mas ela não é daqueles condomíniozão, né? Você vê com aquelas fachadas gigantes, né? Quando a gente vai entrar no Arquidale hoje, Galeria da Arquitetura, a maioria das casas são condomínios que a gente não tem nem acesso, aquelas muita lâmina, sei lá, uns terrenos de 2.000 metros quadrados. Eu mesmo não orço casa assim. E são poucas as casas que você pega um terreno de 10 de frente, né? Então, eu acho que foi bem feliz, assim. Beleza, obrigada. Vai lá, Lucas. Boa noite. Queria parabenizar também, porque sensacional os projetos que você mostrou, assim, absurdo o nível. Valeu, obrigado. E eu sou daqui de Piracicaba, então eu passo bastante ali na Nossa,
na esquina, eu vi o processo desde quando era uma casa bem Puta, que legal, horrível. hein? É, Nossa, era uma casa muito estranha, era quando era estranho usada mesmo. como casa, né? Aí virou república, aí foi. Porque minha avó ela mora 2 quarteirões para cima ali. Então Sim, eu sim, sim, sim. presenciei tudo. Então, tipo, de ver aquela casa toda estragada e Sim, o sim, negócio que sim. se tornou assim é uma Sim, coisa sim, legal, legal. excepcional, assim. E eu Lá queria saber. foi similar a nós de Limeira, né? O processo foi parecido. A gente pegou uma casa e também ali também dá um case, olha, daria umas 2 horas de conversa aquela obra, porque não foi fácil. Não foi fácil. Ela ainda está com uns probleminhas, se você for olhar lá, porque foi muito. Ela não caiu nas mãos certas, né? Mas tá ok. Eu achei. Ela tá bonita. Ela tem também essa questão da conexão, né? Com a cidade, né? Sim. Você tem uma fachadona e muita gente comenta desse projeto. Tá sendo a nós aqui para mim, Pira. Por conta dele também já me apareceram mais trabalhos, assim, uma visibilidade diferente. Sim, é muito interessante ver todo esse processo, assim. E também minha dúvida é se você tem algum trabalho que você fez e não gostou de ter feito. Se tem Ah, meio que tem um se trabalho. arrepende de ter feito, assim. Não, arrepender, eu acho que não. Eu acho que se arrepender é uma palavra um pouco forte. Eu acho que todo trabalho ele vai agregar para você de certa forma. Eu acredito que assim, um ou outro por problemas pessoais com o cliente, porque nem todo mundo tem a mente sã. Então, e obra, nem todo mundo está preparado para obra. A obra é uma coisa desgastante, isso eu falo até como arquiteto, por isso até ela é feia, ela é suja, ela é gazinheiro, entendeu? E tem gente que simplesmente pega a obra e acha que vai ser bolinho, e não é. E aí acaba direcionando para o arquiteto um pouco da raiva, de uma frustração. Então já aconteceu de eu ter problema pessoal, a pessoa vir descarregar coisas que não era comigo, um projeto também que não me fazia muita diferença. Não vou nem citar, eu acho que não cabe o caso. Mas era uma informinha bobinha, sabe quando você. Às vezes precisa pagar conta, né? Tem mês que não aparece aquele trabalho estrelado, principalmente no começo, né? Então, às vezes pega, você fala, eu vou formar um vestiário, por que não? Mas deu um problema, mas enfim. Como é pessoal, relação humana, né? Relação humana tem isso. A gente está sujeito e a obra é uma das relações mais bonitas que você pode ter, mas também mais estressante por outro lado, né? Então, você está sempre sujeito a ter esse tipo. Agora, quando não são publicadas, são projetos assim que eu pego e faço o que o cliente está esperando. Esses dias eu peguei para fazer uma clínica aqui em Piracicaba, que a cliente queria uma coisa muito simples. Eu atendi o que ela fez, ela ficou super feliz, mandou um áudio de uns 10 minutos agradecendo. É um projeto que eu não vou tirar foto, porque ficou muito básico, sabe? Não teve nada onde eu poderia agregar. E se eu agregasse, eu ia ser desonesto com o cliente, porque ia fazer gastar uma coisa que ele não queria. Ele falou, cara, é igual você vai num negócio, você pode pegar um Big Mac no McDonald's, você pode pegar um X-picanha, mas você pode pedir um nugget. O cara do lugar vai falar para você, não como nugget, entendeu? Você quer um nugget. Com todo respeito a quem gosta, entendeu? Mas é isso, ela pediu um McNuggets para mim, eu servi, tá bom, tá aqui, tá lá. Então tem muito trabalho assim, que não está publicado, não está no meu Instagram, mas que em determinado momento pagou as contas, ajudou a crescer o escritório e gera relacionamento, né? Pô, esse cara me atendeu bem, vou indicar ele para o meu primo, pro meu filho, entendeu? Então, mas de arrependimento mesmo é mais um ou outro que teve algum descontentamento, mas eu procuro sempre criar essa energia positiva, né? E isso que é uma coisa que é importante, que eu falo assim para quem está estudando, que a arquitetura não dá, a faculdade que não tem como, é essa interface pessoal, a gente tem que ser quase psicólogo. Você pode estar num dia ruim, para o cliente você não pode estar nesse dia ruim, você tem que atender, oi, não, vamos ver isso aí, vamos, tá? Porque cliente, ele quer ser bem tratado, né? Às vezes, mais do que ter um projeto top, ele quer ser bem tratado. É isso que eu fui descobrindo ao longo do processo. Então, é um negócio que eu fui trabalhando e ainda estou aprimorando, né? Muito louco isso aí. Obrigado.
Gente, tem mais alguma dúvida para a gente não pegar a noite inteira do Adriano? A gente fazer também intervalo? Eu tô tranquilo aqui, viu, Diego? Se você falar mais uns 15 minutos, hoje eu tô por conta. Tá. Não, acho que é bom para a gente fazer um intervalo também, se estão mais quietinhos. Adriana, queria te agradecer, então, em nome da faculdade, em nome do curso, como a sua gentileza de vir, separar um tempo, separar material, até disponibilizar, depois vou cobrar assim, porque eu que dou desenho técnico para eles, então eu que xingo. Lucas, Não, por favor, você tem meu contato, você deixa aí meu e-mail à disposição, o pessoal pode entrar em contato, WhatsApp também. Se eu puder fazer aí, a gente é legal. Eu gosto de passar a experiência, foi muito bacana, viu? Fiquei muito feliz aqui também de passar um pouquinho da minha trajetória, sabe? Tem muita história que às vezes fica só para mim. Lógico, meus colaboradores sabem, minha esposa sabe também um pouquinho, mas foi bacana, assim. Foi a primeira vez que eu pude passar um pouquinho e eu acho que é um pouco extra classe isso, né? Uma coisa que é fora da disciplina. Porque projetos você conhece. Eu comecei a aula colocando um monte de referência do CISA, sabe uma coisa assim? Eu falei, cara, isso aí você, como um bom professor, deve passar para eles, né? Eu vou contar um pouquinho dos causos, assim, de como se deu cada trabalho. Então, acho que foi bem bacana, assim. E agradeço. Agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição aqui. A gente que agradece, porque eu sou suspeito para falar desde que eu fui rastreando o vertente, não é de hoje, era passado, já era para ter vindo já. Então, muita